Salve, salve família! Ó, nós aqui de novo no canal Arquibancada Vasco, falando mais uma vez sobre o nosso clube do coração. Vasco ganhou do Fortaleza de 3-0. Jogou um futebol, devido ao que vinha jogando, jogou um futebol bem, ok. Vou comentar, né? Não quer dizer que o Vasco virou excelência de futebol, não é isso que eu vou falar. Já pra você pegar a visão aqui do que é esse canal aqui. Esse canal aqui é eu dando minha opinião. Eu dou minha opinião, você gosta ou não, comenta aí, a favor ou contra. Futebol é assim. Eu tenho as minhas opiniões sobre o Vasco, não quero fazer jornalismo aqui, eu não sou jornalista. Eu não venho trazer notícia, não venho trazer jogadores, grandes jogadores, igual o Mário, Caô, Coelho. Então assim, o cara traz jogador todo dia, todo... O canal aqui que eu recomendo é Careca Vascaíno. Careca Vascaíno. Inclusive fez um vídeo lá muito bom, grande abraço, Careca. Fez um vídeo bom lá falando sobre a 7771 do Salgado, né? Candidato de estimação de alguns aí. Porque todo mundo fala, né, que quem não é a favor de quem está lá gerindo, mesmo que esteja uma bagunça, que esteja, que torcedor de candidato. Então quem apoiou o Salgado, quem botou ele lá, botou a 777 junto, porque ele sabia que era da... Eu comentei, cara, comentei aqui até em vídeo aqui. Eu vou ter que procurar aí, porque tem bastante tempo que eu voltei ontem, né, gravar os vídeos, que eu falei qualquer hora a Federal vai bater aqui no Vasco. Com esses 7771 aí. Não bateu no Vasco, mas está investigado aí no mundo inteiro. Roubo, a matéria do Careca falando lá sobre essa 771. Comentar aí também o Diniz, cara, Fernando Diniz, segunda passagem dele pelo Vasco. Eu vi a entrevista dele, né, senti uma diferença ali do papo, por isso que os caras correram do jeito que correu hoje. Tu vê que é um cara que não fala só de futebol, o cara é motivador também. Não quer dizer que é um técnico de excelência, mas o futebol que ele propõe ajuda até o jogador que não tem muita técnica a melhorar um pouquinho. Porque aquele time do Fluminense lá que ele fez ganhar a Libertadores, se eu não me engano, Sul-Americano também. Tinha ali o Cano, John Arias, o Ganso aposentado, mas jogou com ele também. Tinha uns outros jogadores ali que deram desempenho. Tinha um colombiano ali que também corria bastante, que eu não estou lembrando agora o nome. Ali, não sei se o John Arias também é colombiano. Sei que o time foi até bem e não tinha muitas peças. Eu acho que o Vasco não é grande elenco, mas conseguiu aí jogar um futebol já melhor contra o Lanús. Não é uma excelência, tô falando, não é, mas já melhorou. Esse campeonato brasileiro aí, cara, o Fortaleza é o que na fila do pão, mano. Vem jogando bem há alguns anos, esse ano não tá tão bem, tomou aí 3-0 do Vasco em São Januário. Deu alguns sustos ali, inclusive o Léo Jardim. Comentar isso daí, comentar minha pergunta ontem que eu fiz pro Pedrinho, não é política que eu tô fazendo aqui. É pergunta mesmo, curiosidade. E indicar você aí lá no canal do Careca e no canal do Carlinho, que é resenha pura. Os vídeos depois dos jogos do Carlinho, mesmo quando o Vasco perde, que não foi o caso, é engraçado pra caramba, eu gosto do Carlinho pra caramba. Eu pedi ele pra me botar no grupo lá de foto, que eu perdi meu número. Tive que pedir o Camilo, grande abraço, Camilo também, pra me jogar no grupo aqui do canal, cara, que eu perdi meu número, então eu vou falar lá com o Carlinho. Ó, mandar um abraço aqui especial aqui pra uma rapaziada. Careca Vascaíno, Carlinho, Vasco acima de tudo, grande Luizão de Brasília. Meu amigo Camilo, que me lembrou uma parada aqui, que daqui a pouco eu vou comentar sobre ele de novo, grande abraço, Camilo. Tem um amigo Marquinhos de Petrópolis, tem o Paulo lá no grupo lá do Arquibancada Vasco, o Marquinhos de Petrópolis, eu acho que tá lá no Arquibancada Vasco também, que eu voltei agora, como eu disse, tive que pedir um amigo pra me jogar lá, por causa do número. Tem um amigo Yuri, grande abraço. Tem outro amigo lá, esqueci o nome dele agora, caramba, como é que eu não vou esquecer o nome do amigo, mano? Só tem uma rapaziada, gente boa lá naquele grupo lá, eu tava fora do grupo, né? Voltei, botei um vídeo ontem, então vou comentar isso aí. O jogo do Vasco contra o Fortaleza foi um jogo, cara, aceitável, um jogo bom, porque o Diniz, ele consegue fazer ali, pelo menos no primeiro momento, eu vi a entrevista do Fernando Diniz todinha, eu gostaria que ele tivesse esse ânimo, esse ímpeto inicial aí, ó, desculpa ter um barulho do ar-condicionado aqui, tô gravando aqui, quebrando galho aqui pra não deixar a galera sem vídeo, eu vou gravar vídeo todo dia, porque, cara, eu comento do Vasco o dia inteiro, então se eu não gravar, aqui é mais um momento pra eu expor meu lado torcedor, não sou jornalista, não pretendo ser, não venho trazer notícia como o Mário, Caô, Coelho, esses caras aí, Dieguinho, Caozeiro também, atenção Caozinho, Vascaíno, tem uma porrada aí, tem um doidão lá de Brasília lá, virou a casaca, agora só quer saber de fazer vídeo que agrada ao torcedor, né? Aquele vídeo que agrada ao torcedor. Tem uma rapaziadinha aí que não aceito não, mano, entendeu? Se não quiser me aceitar aqui também, beleza, pelo menos eu não tô aqui enganando ninguém, eu não vou viver do YouTube, porque eu não sou YouTube, eu não quero viver do YouTube. Se eu começar a viver do YouTube, eu vou sortear 200 camisas aqui por dia, entendeu? Porque sortear mesmo, de graça. Porque os caras querem viver do Vasco, eu não quero viver do Vasco, quero ajudar o Vasco. Então vamos comentar aí, cara. O time do Vasco jogou melhor. O Ryan, o Diniz pode render mais, porque o Diniz é um cara que dá confiança para moleque novo. Esse Paulo Henrique aí, cara, gostei dele como lateral, porque no jogo do jeito
do Fernando Diniz jogar, pode ser que amanhã ele não joga nada e tal, mas o Fernando Diniz não abre mão desse jogo aí não. E esse jogo aí ajuda o cara que não tem muita técnica. Não estou dizendo que é o caso do Paulo Henrique, não, ele até tem. Eu estou dizendo ali, esses dois zagueiros aí que, pô, cara, o time do Vasco precisa se organizar na zaga. E quando você tem um futebol igual ao do Diniz, precisa que o Felipe Coutinho volte realmente a jogar. O Verratti eu não vou comentar. O Verratti é sem comentário, joga. Todo jogo ele joga. Todo jogo ele joga. Esse Nuno Moreira aí fez um gol bonito. O jeito que ele bateu na bola, tu vê que o cara não é burro. O cara tem alguma técnica. Porque ninguém bate na bola daquele jeito, tirando a bola do goleiro, passando na frente da área toda, entre jogadores e goleiro. Então o cara tem uma técnica. Precisa ter alguém que incentive. E o Vasco precisa criar chance, mano. Porque se criar 10 chances, o Verratti vai fazer. Dessas 10 chances pro Verratti, ele vai fazer uns 4 no jogo. 5. E se criar 10, misturando ali pra Verratti, pra esse Nuno Moreira, pro próprio Coutinho, tu tem que voltar, Coutinho. Porra. Que lesão é essa? Que o cara falou que tinha uma lesão aí, que tava atrapalhando o Coutinho. Então que falta de ritmo de Brasil é esse que tu tem que voltar, cara. Faz uma movimentação até boa, mas, cara, aquele fino da bola que a gente viu você jogar lá no Liverpool, aqui, quando tava saindo do Vasco. Tem que voltar, Coutinho. Do Payet eu não vou comentar não, porque quando o cara tá dedicando, preparado fisicamente, jogando. Eu vi a entrevista do Fernando Diniz, ele falou pouco do Payet também, o cara perguntou do Payet lá, ele não falou muito. Falou que pretende usar o Jair. Eu só quero que o Vasco tenha essa aproximação para criar bastante jogada. Quando o time não é uma excelência, se ele criar bastante chances, ele faz algumas. E esse jeito do Fernando Diniz de compactar o elenco, ele não fica botando mais, porque no começo tinha muito isso, né? Parece que o pessoal não entendia também, o jogador não entendia o jeito. Ficava todo mundo juntando num canto do campo, não. Fica lá, mano. Tu é lateral esquerdo, tu não pode ficar aqui na direita fazendo tic-tac ou dinizismo. Então assim, esse jeito de meio de campo vir buscar a bola, pra não ter que ficar goleiro. Hoje o Léo Jardim, na entrevista do Diniz, até comentou, ele não ficou tocando muito na bola. Então a gente quer isso aí. Bastante jogadas, tomou alguns sustos do Fortaleza, mas jogou bem. O Diniz dá bastante confiança pro jogador. O Piton jogou aquele dele lá, fez algumas jogadas, tocou uma bola pro Verratti lá, o Verratti fez gol. O Piton tá sempre jogando a bola pro Verratti. E esse jeito de jogo ajuda. Como eu disse, os caras que não tem muita técnica. Espero que o Diniz não perca essa essência aí, pelo menos até criar um ambiente bom pra gente pensar em coisas melhores, né, mano? Enquanto eu quero Sul-Americana, se der um encaixe bom ali, eu gostaria que o Vasco jogasse mais uma vez a Libertadores. Com esse Argentina aí na frente aí, melhorando um pouquinho o elenco. Quem sabe? Então é isso, o Vasco jogou bem. O Fortaleza também não tá naquele melhor momento pra jogar bem no Brasileiro. Que tem ali, cara, tem Cuiabá, tem São Paulo sofrendo pra ganhar do Grêmio dentro de casa, o Grêmio com problema lá, do treinador Mano Menezes, que não pôde ir. Aí a gente, quando vê a mulambada, os nossos rivais aqui, e o próprio Palmeiras, que tem uns elencos melhores aí, né? Ganhando, às vezes precisa da arbitragem, então não tem nada de excelência, que um pouco de futebol já não dá algum resultado. Vou falar brevemente aqui, pra ninguém ficar falando que eu tô falando de política. Aqui é minha opinião, pai. Minha opinião, eu dou minha opinião, o jogo aconteceu, o jogo vai acontecer, aconteceu alguma coisa na política. Eu sou vascaíno, eu não sou jornalista, eu não sou politiqueiro, eu comento que eu tenho preferência. Pedrinho, eu gostaria que você se mantivesse aí até o final do teu mandato, sem atrapalhar. Você não, né? Eu acho que você não tem atrapalhado, você só não tem... Porque olha só, olha a minha opinião, rapaziada. Os últimos 5 presidentes do Vasco, Eurico, que tinha um jeito de dirigente, mas mostrou ali como presidente, só ganhou mesmo um carioca invicto e o outro carioca que não foi invicto. Como presidente só foi isso. Calçada lá, que é meu grande presidente, deixou o time rico na mão do Eurico. Então assim, os últimos presidentes, Eurico era um gestor? Era, mas aprendeu ali do jeito que o Eurico era fisioterapeuta, né? Aprendeu ali tudo no Vasco, com o Calçada, que foi um excelente professor. Mas também não foi bom presidente. O Roberto Dinamite era um ex-jogador de futebol, não era gestor também, mas foi boicotado pelo Eurico. Pula essa parte. O Campelo, um ex-médico, safado, sem vergonha, não fez porra nenhuma pro Vasco, a torcida abraçou, botou dinheiro pra caralho lá, fez nada, não ganhou uma vez do Flamengo, cara, do Mulambo, né, não ganhou uma vez. O Salgado, safado da pior qualidade, viciado em jogo, não é gestor, foi presidente. O Brant queria ser presidente, não é gestor, não tem nada de gestão, né? Porque senão ele não ficava botando o Pedrinho, queria botar o Edmundo, aí botou o Pedrinho. Pedrinho, ex-jogador, não é gestor. Por que o Levencelo, que é o gestor, não pode entrar, né? É isso que eu queria entender de vocês. Eu sou torcedor de político.
Se algum dia o Levenciano entrar e eu falar assim, caraca, mano, que decepção, mano. Só tá fazendo merda. Se tiver de falar isso, se estiver fazendo merda, eu vou vir aqui e vou falar. Mas só entra outras categorias. Gestor é proibido. Principalmente se o cara for, de repente, correr o risco ali, né, pra vocês, de acabar com toda essa mamata, né? Não entra. Não entra. Não entra. Só entra Eurico, que era o que era. Fisioterapeuta também, da parte de medicina, né? Fisioterapeuta. Campelo, quem botou o bastão na mão dele foi o Eurico. Campelo safado, mano. Safado. Safado. Pilantra. Eu não vou comentar o Roberto Dinamite, porque eu sempre falei que o Roberto Dinamite foi boicotado. O cara tinha muita boa intenção, muita boa vontade, arrumou um cara bom ali pra gerir, mas aí teve uma manipulação danada do Eurico Miranda. Teve uma estreita ali, eu não quero falar sobre isso não. Não era gestor. Aí veio o Salgado, não é gestor. O Pedrinho não é gestor. Por que o gestor não pode entrar? Porque o gestor pode acabar uma matinha. Então, falar de política é só isso. Porque o Vasco jogou bem, o Vasco tá no momento aí que jogou bem lá contra o Lanús também. Espero que o Vasco ganhe o próximo jogo contra o Operário, que é a Copa do Brasil. Depois ganhe o Fluminense, depois ganhe o Melgar. E fique aí classificado Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro saindo aí dessa zona. Isso aí não é história pro Vasco, não. Isso aí é má gestão que bota o clube ali, cara. Como eu falei no último vídeo aí, quem derrubou o Vasco pra Série B na primeira vez foi o próprio Eurico Miranda. Então o que derruba time não é jogador ruim, não. Quem bota o jogador ruim ali é o gestor, é a gestão. Então por isso que eu estou sempre falando de gestão aqui, não é política, é gestão. Só quero que o Pedrinho não atrapalhe, para ver se entra um gestor que tenha um projeto. Como falei, queria ver o Levenciano aí. E o canal do meu amigo lá, Careca Vascaíno, e do Carlinho Vasco acima de tudo, vou sempre recomendar aqui, que são os canais que eu assisto. E aqui é minha opinião. Aqui é o jeito Vasco de pensar de um vascaíno. Então é isso. Muito obrigado por você estar aqui assistindo. Todo mundo sabe, aqui no Arquibancada Vasco, é tudo pelo Vasco. Sempre vai ser, tudo pelo Vasco. Valeu, Camilo. Grande abraço. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.